Eu sou Miriam Nery e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. No cenário internacional, o Banco Central Europeu anunciou que vai manter as taxas de juros em mínimas históricas por mais tempo, com o objetivo de ajudar a inflação na zona do euro a alcançar a meta de 2%. O Conselho do BCE, responsável por 19 países que utilizam o euro, afirmou que não vai aumentar os juros até que atinja o crescimento, bem antes do fim de seu horizonte de projeção e de forma durável. A inflação ficou abaixo desse nível pela maior parte da última década. Já o Banco Mundial traz uma notícia nada agradável para os brasileiros. Segundo um relatório intitulado Emprego em Crise, trajetórias para melhores empregos na América Latina pós-Covid-19, mostra que a crise econômica causada pela pandemia vai provocar um efeito negativo sobre a oportunidade de trabalhos e salários no país por 9 anos consecutivos. Outro ponto que chama a atenção no relatório é que no Brasil e no Equador, os funcionários com ensino superior, embora não sofram os impactos de uma crise em termos salariais, mas enfrente os impactos de curta duração em matéria de emprego, e os efeitos sobre o emprego e os salários do trabalhador médio ainda perduram 9 anos após o início da crise. E agora iremos falar de um assunto que tem chamado a atenção da sociedade, principalmente em época de pandemia, que é o aumento significativo de feminicídio na Bahia. E para falar desse assunto, convidamos Jadson Santana, economista da SEI. Hoje, estamos aqui para falar de um tema de grande relevância no Brasil atual, os feminicídios. A violência contra a mulher é um problema conhecido no Brasil e um dos principais temas de discussão tanto na arena política quanto na sociedade civil, refletindo em um aumento das pressões sociais para julgamento e punição desses atos. Nesse contexto, o assassinato de uma mulher por questões de gênero, definido como feminicídio, é o ápice de um conjunto de atos violentos sofridos pela vítima. O crime de feminicídio foi instituído no Brasil a partir da Lei 13.104 de 2015. Por ser uma medida legal recente, ainda existem poucos levantamentos de dados que caracterizam esse crime. A divulgação dos dados concentra-se no número absoluto dos casos, não apresentando os aspectos situacionais desses eventos fatais. Visando suprir essa lacuna, a SEI, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública, identificou um padrão na ocorrência de feminicídios no Estado a partir dos registros de boletins de ocorrência entre 2017 e 2020. Trata-se de um estudo inédito para a Bahia, sobretudo no que se refere à caracterização desses dados de feminicídio. Os principais resultados apontam que, na Bahia, de 2017 a 2020, foram registrados 364 feminicídios. Esse contingente representava a morte de uma mulher por questões de gênero a cada 4 dias. Esse crime cresceu 52,7% durante o período, saltando de 74 vítimas em 2017 para 113 em 2020. Pouco mais da metade dos casos ocorreram entre a noite e a madrugada. Isso indica que esse período do dia é um facilitador para o cometimento de crimes dessa natureza. Observou-se também que 78,6% dos casos ocorreram no interior do estado, enquanto que Salvador representava 16,5% das vítimas e os municípios da região metropolitana, excluindo-se Salvador, concentravam 4,9% de participação no total de casos. Um aspecto importante na caracterização dos feminicídios é o local de ocorrência dos crimes. Durante todo o período analisado, o domicílio representava 76,4% dos casos, ou seja,
quase 8 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio foram assassinadas dentro da sua própria casa. Agora, caracterizando o perfil da vítima, observa-se que 52% tinham entre 30 e 49 anos. Eram mulheres em idade adulta. Outro destaque são as vítimas entre 20 e 24 anos, mantendo uma participação de 15% no total de vitimização. Vale destacar também que a partir dos 60 anos de idade, a participação de vítimas de feminicídio reduz consideravelmente, indicando que esse é um fenômeno que se concentra, sobretudo, na fase adulta da mulher. Outra caracterização do perfil da vítima indica que grande parte das vítimas de feminicídio na Bahia eram mulheres negras, representando mais de 90%. Entre a autoria desses crimes, 80% foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros, ou seja, a cada 10 mulheres vítimas de feminicídio na Bahia, 8 delas tinham ou tiveram uma relação de afetividade com o autor do crime. Por fim, as armas brancas foram os instrumentos utilizados em quase metade dos casos de feminicídio no estado, seguido dos casos em que a arma de fogo foi o método para cometer o crime, com 27,5% dos casos. Além dos dados que foram divulgados aqui, você encontra no site da SEI, sei.ba.gov.br, um dashboard com dados sobre os feminicídios no estado da Bahia e um estudo completo sobre esse fenômeno social. Esperamos que os resultados aqui apresentados possam contribuir para o debate e enfrentamento sobre a violência contra a mulher, destacando a relevância desse problema social. Obrigada, Jadson. Não saia daí, que o Sei Pensar a Bahia volta já. Estamos de volta e agora veremos os destaques do cenário nacional na economia. No cenário nacional, segundo a Receita Federal do Brasil, no primeiro semestre deste ano, a arrecadação federal somou 881,996 bilhões de reais. Aumento real descontado a inflação de 24,49% na comparação com o mesmo período de 2020. A alta é recorde na série histórica iniciada em 1995. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,72% em julho, pressionado pelas contas de energia elétrica, apontam os dados divulgados no último dia 25 pelo IBGE. O indicador desacelerou em 0,11 ponto percentual na passagem de junho para julho, no mês anterior. A taxa ficou em 0,83%, embora trata-se da taxa mais alta para o mês de julho desde 2004, quando ficou em 0,93%. Segundo a Secretaria Estadual de Planejamento, a Bahia hoje é a 7ª maior potência econômica do país. E olha só, os 5 municípios aqui no estado que têm o PIB mais elevado são as cidades de Salvador, Camaçari, Feira de Santana, São Francisco do Conde e Vitória da Conquista. Mas afinal, você sabe como isso funciona? Acompanhe na explicação do coordenador de contas, João Paulo Caetano, no nosso quadro Aprendendo com a SEI. O PIB ele é a representação monetária de toda e qualquer atividade econômica, seja ela formal ou informal, que é realizada por empresas, por trabalhadores, pelo governo, em um determinado período de tempo. Ou seja, é a soma da produção de bens e serviços que são contabilizados no momento específico. Então, para que a gente calcule o PIB, seja ele do Brasil, da Bahia ou de qualquer município, nós utilizamos informações sobre a produção de bens e serviços em todos esses níveis da sociedade. Dessa forma, a gente utiliza informações, por exemplo, do quanto foi produzido de automóveis, de energia elétrica, combustíveis, na agropecuária, vendas do comércio, serviços de transporte,
temos serviço de educação, serviço de saúde, serviços domésticos e vários outros serviços, sejam eles realizados por empresas ou pelas próprias famílias, que são as pessoas. Então, nesse sentido, o PIB pode ser visualizado no dia a dia, quando a gente vai ao comércio comprar um celular ou qualquer outro bem, ou quando é produzido 1 quilo de café, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, ou ainda quando, por exemplo, o seu José pega suas ferramentas e vai construir uma casa, ou, finalmente, quando Dona Maria vai à feira vender bolo, doce, salgado e o cafezinho. Tudo isso entra na conta do PIB. É claro que nos 2 primeiros casos citados, os dados eles são obtidos com mais facilidade. Por quê? Porque estamos falando de atividades formais, atividades que são registradas e para as quais existem pesquisas específicas que fornecem as informações necessárias para o cálculo do PIB. Já nos 2 últimos casos, nós estamos falando de atividades informais, ou seja, atividades que não são registradas e que é a maioria do caso do brasileiro. Nesse caso, não existe uma pesquisa específica, mas isso não significa que essas informações elas não estão dentro do PIB. Através de métodos estatísticos, de modelagem, a gente consegue identificar essa produção e jogar a informação dentro do PIB. Quando a gente está falando da Bahia, hoje ela é a 7ª maior economia do país e dentro da Bahia, considerando os 417 municípios, os 5 maiores são Salvador, que é a nossa capital, Camaçari, Feira de Santana, São Francisco do Conde e Vitória da Conquista. Esses são os 5 maiores municípios da Bahia. E quando estamos falando de PIB em relação ao desenvolvimento, nós queremos associar um ao outro. No entanto, a gente precisa fazer uma dissociação entre eles. Necessariamente, quando a gente fala em desenvolvimento econômico ou desenvolvimento social, apesar de ser uma condição necessária, ela é fundamental que exista um movimento de expansão do PIB, ou seja, para que eu tenha o crescimento econômico, desenvolvimento econômico e social, eu tenho que ter crescimento do PIB. No entanto, o crescimento do PIB não significa que tenha uma situação de desenvolvimento econômico, porque várias outras variáveis estão associadas à questão do desenvolvimento econômico e social, a exemplo da elevação do nível educacional, o nível de saúde, a redução da violência, dentre outras várias variáveis. Obrigada, João Paulo Caetano, pela participação e agora nós iremos dar um giro pelo interior. E no Giro do Interior dessa semana você vai conhecer o cenário da pandemia na segunda onda aqui no estado. Para debater o tema, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia realizou a 13ª rodada de discussão da instituição, com o tema Reflexos Regionais da Bahia em 2021. O evento foi transmitido através da plataforma virtual. A 13ª rodada de discussão proposta pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia teve como tema de abertura o cenário epidemiológico no estado, que foi apresentado pela coordenadora de doenças da CESAB, Ana Cláudia Nunes. Eu trago para vocês o número de casos confirmados da Covid-19 por Núcleo Regional de Saúde na Bahia. Então, a gente observa que a região leste ela tem 352.163 casos confirmados, seguido da região sul, com 146.828 casos, da Centro-Leste, com 142.362 casos confirmados, seguido da região sudoeste, com 111.873 casos confirmados. 65.188 casos no extremo sul, seguido da região oeste, com 57.019 casos, a região norte, com 56.296, centro-norte, 53.211, e, por fim, a região nordeste, com 49.118 casos confirmados. A segunda temática apresentada pela doutora Zenaide Calazanes foi em relação aos impactos de mortalidades no estado, causados pela pandemia da Covid-19. E em 2021, que a grande segunda onda, os grandes números de mortalidade, os maiores números de mortalidade em relação até 2021, esses meses, deu um salto no estado para 26,7%. Então, já superou, mesmo sendo preliminar e como é proporcional, vale a pena conferir. O infectologista Antônio Bandeira, que também participou do evento virtual, fez uma explanação sobre as variantes da Covid-19 e o perfil dos doentes da segunda onda da pandemia aqui no estado. Em janeiro de 2021 e agora fevereiro, março,
e a gente vai ver na sequência aqui que a P1 praticamente passa a partir daí a dominar completamente a composição proporcional das variantes e das cepas de Covid-19 aqui no estado da Bahia. Então, a gente tem um aumento muito significativo e a gente vai vendo que a P1 ela vai aos poucos espremendo as outras variantes. A gente tem aqui sobrando a variante a P2, a P1, tá certo? E muito pouco vai se sobrando, ainda em março a gente tem um pouquinho somente da variante original. Numa análise recente, agora do LACEN, que eu recebi recentemente com 28 sequenciamentos de SARS-CoV-2, era impressionante como a gente tem um alastramento tão grande e um domínio praticamente único da P1 no nosso estado. Dos 28 sequenciamentos recentes, 25 eram P1, 2 eram aquela variante do Reino Unido e uma era uma variante da P1, a chamada P1.2, tá certo? Isso tem feito que a gente investigue os casos graves e óbitos, exatamente buscando ver o quanto, desde o início do ano, essas variantes estão por detrás desses casos graves. A gente observa maior percentual dentro da gama, que é a P1, a variante brasileira, né, como considerada, que o primeiro caso foi identificado aqui, sendo que 97% dela foi que está comumente encontrada no país. A alfa, né, que é a B.1.1.7, a gente é a segunda, com 128 casos notificados dentro dos sistemas oficiais de informação, com 2,94. A beta, com 3. A delta, que é essa variante proveniente da Índia, né, com 9 casos notificados, né, totalizando aí, dentro do sistema, 4.361 casos notificados de todas as variantes. E agora você vai acompanhar o desenvolvimento econômico na Bahia. No cenário baiano, a formação de um pacto para o desenvolvimento regional da Bahia, integrando o governo do estado e setor produtivo, foi o foco de um encontro entre o vice-governador João Leão, que também é secretário do Planejamento, as federações dos diversos setores da economia e o SEBRAE. Vão compor um grupo de trabalho com as outras secretarias estaduais para desenvolver projetos no interior do estado. O Índice de Movimentação Econômica de Salvador expandiu 3,5% em maio de 2021, na comparação com o mês imediatamente anterior, após crescer 6,3% em abril de 2021. Essa é a segunda taxa positiva consecutiva, acumulando alta de 10%, recuperando boa parte da perda acumulada registrada entre fevereiro e março, que foi de 12%. Seguido a mesma trajetória, o indicador avançou 30,9% quando comparado com o mês de maio de 2020. Nos 5 primeiros meses do ano, já acumula alta de 0,9% e nos últimos 12 meses acumulou queda de 19,3%. As obras da ferrovia Oeste-Leste de integração no trecho entre Caetité e Barreiras, chamada de FIOL 2, já foram licitadas e estão previstas para começar em setembro. Essa parte da ferrovia possui 485 quilômetros de extensão e o governo estadual quer agilizar a construção. Já o trecho de Caetité deve começar as obras também no mês de setembro, após a assinatura do contrato. A expectativa é de que o trecho 1 da FIOL entre em operação em 2025, transportando mais de 18 milhões de toneladas de carga. Em 10 anos, esse volume deve mais que dobrar, superando 50 milhões de toneladas em 2035. A empresa Bahia Mineração, a BAMI, será a concessionária de 537 quilômetros no trecho ferroviário entre Ilhéus e Caetité. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui e muito obrigada. Não esqueça, foi um prazer estar com você.